Pessoal, boa noite. Galera que nos acompanha aqui no presencial, pessoal que está nos acompanhando aí também no online. Primeira aula de Direito Processual Penal no curso preparatório para a magistratura. Prova em 2019, né, TJ Bahia. O SEJAS, em parceria com a Escola de Magistrados da Bahia, lança esse curso preparatório aí, uma espécie de intensivão, claro. A gente vai ter aí, basicamente, inicialmente, 10 aulas de processo penal, iniciando hoje. Comigo, com o professor Vinícius Assunção. Nós vamos tratar, claro, dos temas mais importantes de processo penal. Mas antes, algumas considerações, né? Primeiro, dizer que é uma satisfação imensa integrar esse quadro de professores aí da EMAB. Do SEJAS a gente já faz parte, na verdade, da EMAB também, desde 2015. Eu já ministrava também no curso de pós-graduação da EMAB aulas de processo penal. Também no curso preparatório para magistratura, a gente já tinha um histórico aí na Escola de Magistrados da Bahia, com TECA, o pessoal todo da coordenação. Hoje capitaneada aí pelo desembargador Nilson Castelo Branco. Então é uma grande satisfação retornar para a EMAB. Bem, vamos fazer algumas considerações iniciais sobre processo penal e nosso concurso e basicamente para esse curso preparatório. Olha, nós vamos ter aí 10 aulas de processo penal que, em tese, vão tratar de temas como inquérito policial, ação penal, competência, prisão, procedimentos, recursos e ações de impugnação. Que aí é habeas corpus, revisão criminal, né, basicamente. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou adiantando isso. Primeira coisa, olha, se você olhar o seu edital, e de fato a gente tem a pretensão de esgotar de maneira verticalizada o nosso edital de processo penal, mas se você olhar o seu edital, ordinariamente nós iniciaríamos por aquela parte de sistemas processuais, aplicação da lei processual penal no tempo, no espaço, princípios processuais penais. Mas sem sombra de dúvidas, por exemplo, princípios, é um tema muito difuso, é um tema vago para, num curso verticalizado como o nosso, em que a gente tem apenas 10 aulas, tratarmos de maneira isolada numa aula autônoma. Então, por exemplo, a gente vai começar hoje com os sistemas de investigação criminal, basicamente com o inquérito policial, porque princípios, por exemplo, é um tema que a gente vai tratar incidentalmente durante as aulas. Então, por exemplo, ao falarmos de prisão e outras medidas acautelatórias, claro que a gente vai falar do princípio da presunção de inocência. Ao tratar do tema jurisdição e competência, a gente tem que falar do princípio do juiz natural, da identidade física do juiz. Falar de procedimentos ao largo do contraditório e da ampla defesa, do devido processo legal, é algo inconcebível. Falar do agravo em execução e recursos, a gente vai delinear os princípios que regem o processo executivo da pena. Então, de fato, princípios é um tema que, se nós isolássemos num único encontro, ficaria, no mínimo, repetitivo. Então, eu preciso que você tenha tranquilidade em relação a isso, para perceber que a gente tem que verticalizar o nosso conteúdo. Justamente por isso, a gente vai iniciar hoje com o tema sistemas de investigação. São 10 aulas para tratar desses temas. Claro que aqui entram outros temas correlatos, né? Por exemplo, faltou incluir prova aqui, a gente vai falar de prova também. Dentro de procedimentos também vai ser enfrentado o tema sentença, citações, enfim. São temas incidentais, por exemplo, falando de prova, a gente vai falar de interceptação telefônica, que a gente vai tratar durante o curso. Tomando cuidado, claro, para não fugir do foco da aula, não fugir, não se afastar, se distanciar do tema objeto de nosso encontro, mas procurando fazer essa análise de associação de conceitos, de associação de conteúdos, para que a gente possa otimizar nosso tempo. Então, é um primeiro raciocínio aí, uma primeira análise, algo que eu tinha que comentar. Quanto à referência doutrinária, claro que são poucos meses de preparação. Para quem já vinha, claro, estudando, óbvio, já tem um curso de processo penal de sua preferência que pode manter. O que eu vou procurar fazer nas aulas aqui, claro, é dar um conteúdo aprofundado,
mas eu repito, de maneira direcionada, que você possa só complementar esse conteúdo em uma obra de processo penal. Inimaginável fazer um estudo agora direcionado em 3 meses com um curso de processo penal de 1.500, 2.000 páginas. Vocês têm outras matérias para estudar. Então, acho que o importante é a gente engrossar aí, criar um caderno, criar uma transcrição legal. E aí, claro, pode enriquecer com o curso de processo penal que você tem em casa. Para quem tem muito tempo sem estudar, por exemplo, processo penal, acho o curso de Nestor Távora, né, o curso de processo penal de Nestor, uma excelente opção. Mas eu repito, como complementação de nossas aulas. Então, para quem já está um tempo sem estudar processo, é uma linguagem mais facilitada, uma linguagem inicial. E aí eu diria que, institucionalmente falando, para uma prova da magistratura, ele tem uma linguagem mais média. Não é um curso de processo penal, por exemplo, tão garantista, né, como o curso de Auri. Não é uma hipótese, por exemplo, curso de processo penal de Nestor, mas não é uma hipótese tão garantista para a prova de defensoria pública, como Auri Lopes Júnior. Também não é um curso de magistratura federal, onde eu poderia indicar Eugênio Pacelli. Paulo Rangel também é uma outra indicação interessante. São 2 obras, Nestor Távora, Paulo Rangel. Tem outro cara interessante para quem quiser adquirir um curso de processo penal para o futuro, que é Norberto Avena, que é um cara que explora muito a didática de concurso. Ele traz muitos informativos, enfim. A obra dele é linkada com a jurisprudência, com questões de concurso. É uma outra obra interessante, mas eu repito, de fato a gente tem algumas disciplinas para estudar. O edital está aí, é extenso. Então acho interessante a gente criar uma musculatura teórica no caderno, nas transcrições, né, no notebook, e aí complementar, claro, com essas referências doutrinárias. Se você já tem um curso de processo penal de sua preferência em casa, pode manter, e aí a gente vai crescer, claro, com o conteúdo de nossas aulas. Outro ponto importante, acho que é a resolução de questões. Tem um site interessante aí que os professores já devem ter indicado, que é o Resolução, Questões de Concurso, na verdade, né? O site Questões de Concurso, que é concursos, né, salvo engano. É um site interessante, você pode resolver gratuitamente 10 questões por dia, mas tem uns pacotes lá pequenos, onde você pode ficar com um número ilimitado de questões para resolver. Tem comentários às questões, enfim, de outros examinandos, de outros concursantes, professores. É um site interessante. Eu acho importante estar resolvendo questões, né, estilo CESP, mas também de outras bancas, porque de fato chega um momento que os caras não têm como inventar questões. Então, nós já tivemos concurso aqui na Bahia com a banca CESP. É interessante esse treino para que você possa aplicar empiricamente o conteúdo que vai ser ministrado em sala de aula. Claro que os informativos do STJ e do STF também são extremamente relevantes, né? Hoje você tem uma ferramenta mais facilitada nos sites, nos sítios eletrônicos desses tribunais, jurisprudência temática, né, bem separada. Agora, não vou negar que em nossas aulas eu vou procurar, claro, naquilo que é importante, naqueles assuntos que a gente vai enfrentar, volta e meia, trazer aqueles entendimentos que podem ser cobrados numa banca que tem essa moldura, né? Letra de lei, informativos, é muita cara da CESP, né? Então, a gente vai procurar também dar essa moldura, dar esse formato, essa faceta para esses 10 encontros aí que nós vamos ter aqui de processo penal. São 10 aulas apenas, então, claro, a gente não vai poder se estender, por exemplo, muito em alguns assuntos, não vai ficar uma aula corrida, mas ao mesmo tempo ela não pode ser uma aula pequena, né? E eu, quando falo pequena, eu digo em termos de profundidade. A gente tem que aprofundar, tem que trazer essa roupagem mesmo com cara de magistratura. E é o que eu vou procurar fazer a partir de agora. Inquérito policial, por exemplo, o sistema de investigação, num curso para delegado que nós tivemos aqui, por exemplo, no SEJAS, e graças a Deus a gente conseguiu não só antecipar todas as questões objetivas que caíram, mas a peça que a gente tinha postado também foi cobrada. E claro que, institucionalmente falando, para um concurso de delegado, inquérito é um tema que vai roubar aí 2 aulas, pelo menos, dessas 10, roubaria tranquilamente. Mas o curso de magistratura continua sendo um tema importante, mas dá para a gente enfrentar aqueles passos, aqueles institutos mais importantes sobre inquérito, num único encontro, ou um pouco mais do que um encontro, é o que a gente vai procurar fazer a partir de agora, ok? Então anotem, sistemas de investigação.
Pessoal, esse tema foi objeto de uma lei específica recentemente, que foi a Lei 12.830, de 2013, que é uma lei que trata da investigação criminal e da atividade exercida pela autoridade policial. É uma lei que trata da investigação criminal e da atividade exercida pelo delegado de polícia. São 3 artigos apenas, é uma lei bem pequenininha, essa lei 12.830. É um tema que também foi enfrentado, claro, na Constituição Federal, naquela parte lá, naquele fragmento da segurança pública, artigo 144, parágrafo 1º, inciso 4, e também o parágrafo 4º da Constituição. Então, um tema também enfrentado na CF, o 144, parágrafo 1º, inciso 4, principalmente, e o parágrafo 4º da Constituição Federal, é naquela parte, naquele fragmento constitucional, onde se enfrenta o tema segurança pública. Você tem lá também a temática polícia judiciária. Então, Lei 12.830, 144, parágrafo 1º, inciso 4, e parágrafo 4º da Constituição Federal. E, claro, o Código de Processo Penal, do artigo 4º até o artigo 23 do CPP. Algumas alterações mais recentes, viu? Nesse perímetro legislativo aí, nessa parte do Código de Processo Penal, mas é uma parte do CPP que também trata dos sistemas investigatórios. E aí veja o seguinte, olha, falar de sistemas de investigação, inicialmente, é tratar de algo denominado polícia judiciária. O que é a polícia judiciária? Esse é um primeiro ponto importante, que pode ser cobrado eventualmente em condicional e pode cair também em processo penal. Primeiro ponto importante é saber, então, o que é polícia judiciária. Qual o conceito, qual é a natureza da polícia judiciária? Na verdade, a polícia judiciária, ela não é uma instituição. Polícia judiciária é uma função a ser exercida no âmbito estadual pela Polícia Civil e no âmbito da União pela Polícia Federal. Então vou repetir, olha, Polícia Judiciária, Renato Marcão, por exemplo, entende que é uma instituição. Aí seria uma outra acepção da Polícia Judiciária. Mas qual é o entendimento que prevalece? É que Polícia Judiciária não é uma instituição. A Polícia Judiciária não é uma instituição, por exemplo, da administração direta, propriamente dita. A Polícia Judiciária tem natureza jurídica de uma função. Uma função a ser exercida no âmbito estadual pela Polícia Civil e no âmbito da União Nacional pela Polícia Federal. Aí já dei uma olhada, que também é uma lei pequenininha, tem uma lei que trata das atribuições da Polícia Federal, que é a Lei 10.446/2002. Essa Lei 10.446/2002 é uma lei que rege a atribuição da Polícia Federal, viu? E aí, cuidado, não chame de competência. Você está fazendo concurso para juiz. Competência é algo inerente ao Poder Judiciário. Aqui a gente vai chamar de atribuição da polícia. Então, a atribuição da Polícia Federal está presente aí, está prevista na Lei 10.446/02. Então, recapitulando, Polícia Judiciária, qual é a acepção que eu dou a esse instituto? É uma função a ser exercida no âmbito estadual pela Polícia Civil, no âmbito da União pela Polícia Federal. É uma polícia que serve à administração da justiça, pós-factum, pós-crime. Então, a Polícia Judiciária é uma polícia que serve à administração da justiça. É uma polícia pós-factum, é uma polícia pós-crime. É uma instituição, ou melhor, desculpa, é uma função, e não uma instituição, que vai ser exercida no âmbito estadual pela Polícia Civil e no âmbito da União pela Polícia Federal. Federal que tem atribuição na Lei 10.446/02. Qual é a observação importante que fica aqui? Se você olhar o 144 da Constituição Federal, você vai perceber algo importante. Que a Polícia Federal possui exclusividade para atuar como Polícia Judiciária da União. Vou repetir. Isso está no 144 da CF que eu coloquei aqui para vocês. Ó. 144, parágrafo 1º, inciso 4 da Constituição. Pode vir constitucional também. A Polícia Federal
ela detém exclusividade para atuar como polícia judiciária da União. Tem uma locução aí, ó, com exclusividade, viu? Então a Polícia Federal detém exclusividade para atuar como polícia judiciária da União. Professor, essa exclusividade existe no âmbito estadual? Não. E aí você pode complementar uma exclusividade que não há no âmbito estadual para a Polícia Civil. Então a Polícia Federal possui exclusividade para atuar como polícia judiciária da União. É uma locução com exclusividade que não existe no âmbito estadual para a Polícia Civil. Só para vocês entenderem, por exemplo, quem atua na prática aqui vê todo momento a Polícia Militar exercendo verdadeiros poderes investigatórios, né? Polícia Militar investigando mesmo. Outro dia eu fui fazer uma audiência no interior, aí teve uma diligência feita pela Polícia Militar com a viatura que eles chamam despadronizada. Então não é só prisão em flagrante, né? A Polícia Militar tem verdadeira tarefa de inteligência. Exerce verdadeira tarefa de inteligência. Então, por que isso é possível? Porque no âmbito estadual, eu não tenho uma exclusividade da Polícia Civil para investigar delitos. Eu vou considerar, por exemplo, uma prova ilícita, o resultado probante dessa atuação militar? Não. Não vai ser uma hipótese de prova ilícita. O inquérito policial deve ser anulado e esses atos investigatórios devem ser desentranhados? Não. Porque não há uma exclusividade no âmbito estadual para que a Polícia Civil investigue. Agora eu quero fazer uma observação importante com base na posição do Supremo Tribunal Federal. Eu já disse que a Polícia Civil não detém exclusividade para investigar crimes, claro, no âmbito estadual. Mas eu preciso fazer uma ressalva e que pode cair em sua prova. Cuidado. Antes de anotar, perceba. Tudo bem, a Polícia Militar pode investigar um fato, desaguar numa prisão em flagrante, automaticamente se instaura o inquérito policial, vai existir uma investigação. Beleza. Agora, na hora de concentrar os atos, formalmente falando, na hora de lavrar termo circunstanciado, na hora de lavrar auto de prisão em flagrante, no momento de presidir inquérito policial, isso deve ocorrer no âmbito da Polícia Civil. Então, por exemplo, o STF já considerou inconstitucional a lavratura de termo circunstanciado pela Polícia Militar. Então, anote sua observação aí, vai ficar assim, ó. A formalização dos atos, entretanto, é de atribuição exclusiva da autoridade policial. No nosso exemplo é civil. Da autoridade policial civil, porque eu estou falando do âmbito estadual. Então, a formalização dos atos, entretanto, é de atribuição exclusiva da autoridade policial civil. Então, a Polícia Militar pode investigar, incidentalmente pode, eventualmente, excepcionalmente pode investigar. Mas na hora de presidir o inquérito policial, a presidência do inquérito policial e a lavratura do termo circunstanciado, para ficar mais explícito, anotem, deve ser de atribuição do delegado de polícia. Então, a presidência do inquérito policial, do IP, a presidência do IP e a lavratura do TC, do termo circunstanciado, deve ser de atribuição do delegado de polícia. Okay? Então, a presidência do inquérito policial e a lavratura do termo circunstanciado devem ser de atribuição do delegado de polícia. Então, professor, não tem delegado no interior, não importa. Vai em outra circunscrição e lá é lavrado o auto de prisão em flagrante. Porque a hipótese aí vai ser no futuro de uma competência ou incompetência territorial, que pode ser prorrogada. Então, a análise é essa. Sargento de polícia militar, tenente, capitão, não pode lavrar termo circunstanciado e presidir inquérito policial. Beleza? Agora vem cá, ó. Para quem tem um tempo sem estudar processo penal, existe algo chamado de persecutio criminis.
O que é a persecução crimes? Ela é dividida basicamente em duas etapas. Eu tenho uma etapa investigatória, mais uma etapa judicial, né? Que a gente vai chamar de etapa da ação penal. Então a persecução penal é dividida em duas etapas, em regra, basicamente em duas etapas, que é uma fase investigatória, mais a fase judicial, mais a fase processual, a fase da ação penal, condenatória, como muitos chamam. Esse é o conceito, ou a natureza da persecução penal, da persecução crimes, desse caminho na apuração de um fato supostamente delituoso. Essa fase investigatória aí, em regra, por excelência, é o inquérito policial. Não é que sempre vai ser, e mais à frente a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas essa fase investigatória, em regra, é o inquérito policial. Principalmente quando a gente pensa nos crimes mais graves, né? Os crimes como roubo, estupro, homicídio. Em regra, você tem essa fase investigatória com a natureza de um inquérito policial. Então, o inquérito policial, de fato, é a modalidade investigatória por excelência que nós temos, ok? Então, vamos começar aí colocando o conceito de inquérito, nosso ponto 2. Conceito de inquérito policial para as provas objetivas, viu? Aí eu vou mesclar doutrinadores aqui para trazer um conceito uno, né? Na fala de Rômulo Moreira, de Eugênio Pacheri, de Paulo Rangel, de Auri. Vamos unificar isso para a prova objetiva de Tornag, para ver o que é que vale para a sua prova em termos de conceito de inquérito policial. Vem aqui, ó. Inquérito policial, qual é o conceito? É um procedimento administrativo. Veja que não é processo, né? É um procedimento. É um procedimento administrativo. Então não é processo judicial, não é processo administrativo, né? A gente acabou de ver aqui que vai ser presidido por uma autoridade policial, que vai ser presidido por uma autoridade policial, que vai ser presidido por uma autoridade policial, com a finalidade, isso já caiu em prova da CESP, com a finalidade de apurar a autoria e materialidade de um suposto crime. Com a finalidade de apurar a autoria e materialidade de um suposto crime, de um suposto delito. Que a gente não sabe se é crime ainda. Então, qual a finalidade? Qual é o escopo do inquérito? Qual é a finalidade? Apurar a autoria e materialidade de um suposto crime. Para formar o convencimento do titular da ação. Que a gente vai ver na próxima aula, em regra, é o Ministério Público, mas pode ser o ofendido também, mas em regra o MP. Então, o inquérito policial é um procedimento administrativo presidido por uma autoridade policial que tem por escopo, tem por finalidade apurar a autoria e materialidade de um suposto crime para formar o convencimento do titular da ação penal. Então, não vale mais aquela simples afirmação de que o objetivo do inquérito é fazer com que o Ministério Público ofereça denúncia. Porque o Ministério Público pode opinar, por exemplo, pela não ação, pelo não processo, pelo arquivamento. Então, o objetivo do inquérito é formar a opinio delicti ministerial. Ok? O objetivo do inquérito é isso, ó. Formar a opinio delicti ministerial. Qual é a opinião ministerial acerca daquele caso penal? Acerca daquele fato penalmente relevante? É formar o convencimento da acusação. Ah, pode gerar uma ação penal condenatória? Em regra vai gerar. Mas nem sempre. O Ministério Público pode optar pelo não processo, pelo arquivamento dessas peças de informação. Então, cuidado. O objetivo do inquérito, a direção do inquérito policial é a formação do convencimento do titular da ação penal. E ele vai decidir se promove a denúncia, por exemplo, no caso do Ministério Público,
ou se opina pelo arquivamento do inquérito policial, ok? Vamos fazer uma observação sobre esse conceito que eu vou ampliá-lo. Eu vou ampliá-lo um pouco. Vamos ampliar esse conceito de inquérito, que ele está muito pífio. Vamos ampliar um pouco esse conceito aí. Coloquem assim, ó. O IP, o inquérito policial, também serve de abrigo. O inquérito policial também serve de abrigo para decretação de medidas cautelares, ó, reais e pessoais. O inquérito policial também serve de abrigo para decretação de medidas cautelares, reais e pessoais, que demandam reserva de jurisdição. O que é reserva de jurisdição? Necessidade de ordem judicial, né? Fundamentada. Então, o inquérito policial também serve de abrigo para decretação, para imposição de medidas cautelares reais e pessoais, que exigem reserva de jurisdição. O que é reserva jurisdicional? É a necessidade de ordem judicial fundamentada. Exemplo, anotem, artigo 13 do CPP, que até foi renovado, né? Na verdade, houve a inclusão, aí deu uma lida depois, do 13A e do 13B, nesse artigo 13, recentemente, né? São algumas diligências que podem ser determinadas em série de inquérito policial. Artigo 13 do Código de Processo Penal são exemplos. Professor, como assim o inquérito policial também serve de lugar comum para imposição de medidas cautelares reais e pessoais que exigem ordem judicial? Por exemplo, prisão temporária só cabe no inquérito. A gente vai ver isso na aula de prisão. Prisão preventiva cabe no inquérito na fase da ação penal. Eu tenho 12 anos de advocacia criminal, nunca vi uma interceptação telefônica ser decretada na fase judicial. Geralmente, a sede da interceptação é justamente a fase investigatória, sequestro de bens, hipoteca legal, arresto. Enfim, existem várias medidas acautelatórias, reais ou pessoais, que exigem ordem judicial e que serão recepcionadas na fase do inquérito policial. Então, o inquérito policial não tem esse crivo apenas, esse objetivo de apurar um fato supostamente delituoso. Ele também serve, tem essa serventia, ou seja, essa funcionalidade para a decretação de medidas cautelares que demandam ordem judicial, ok? Aí anotem, características do inquérito. Vamos falar das características, que é um tema que cai muito também. Aprofundando no que tem que ser aprofundado, vamos tratar dos principais caracteres do inquérito policial, ok? A primeira característica importante do inquérito, na verdade, elas estão, de certa forma, atreladas, né? Que é a oficialidade e autoritariedade. É muito simples isso aqui. Mas a gente tem que falar para poder relembrar. Oficialidade por quê? Porque o inquérito policial é presidido por uma autoridade oficial do Estado, né? A gente já falou que quem vai presidir o inquérito policial é o delegado de polícia, a autoridade policial. Por isso, essa característica da oficialidade, né? O inquérito policial, por exemplo, não pode servir para investigar interesses privados. Um fato que supostamente não seja delituoso. Então, o inquérito policial é regido pela oficialidade e autoritariedade, porque é uma autoridade. Ou seja, o delegado de polícia é uma autoridade. Dá uma olhada no artigo 3º da Lei 12.830, de 2013. Olha que besteira essa lei veio prescrever, que o delegado deve receber o mesmo tratamento protocolar do Ministério Público e do Poder Judiciário. Mas está na lei, enfim. O artigo 3º dessa lei prevê isso. Então, oficialidade e autoritariedade são, sim, características do inquérito policial. Oficialidade e
autoritariedade, ok? Anota uma observação sobre isso aí, sobre essa oficialidade, sobre essa autoritariedade, sobre a atribuição em sede de inquérito policial. Coloque assim, ó. Os tribunais superiores entendem que o juiz não pode determinar o indiciamento os tribunais superiores entendem que o juiz não pode determinar o indiciamento de suposto autor de delito